Uma cidade secreta construída. Tem calçadas, tem lojas. Uma sala de controle abaixo do Central Park. É um projeto que levou o mesmo tempo de construção que uma pirâmide antiga, usando tecnologia contemporânea. E um sistema ferroviário subterrâneo que atravessa de costa a costa. Será que é possível ter um sistema Maglev subterrâneo? Com certeza. Os americanos podem saber o que tem na superfície. Mas será que eles sabem o que tem escondido abaixo dela? Caído no bairro. Ninguém nem sabia que tinha uma tubulação embaixo daquela comunidade. E será que existe uma razão para o mundo subterrâneo permanecer em segredo? Tem muita coisa que nosso governo e grandes indústrias andam fazendo que não querem que a gente saiba. Há quem acredite na existência de um livro. Um livro dos Estados Unidos. Só é conhecida por alguns poucos. Mas se esse livro existe, o que ele contém? Bases secretos? Cofres secretos? Segredos de Estado. Segredos subterrâneos. O que 12 de baixo do Corvette, engolindo 8 carros de corrida antigos e raros. Entre as perdas, um ZR-1 Spider 1993, um Pace Car PPG 1984 e Automáticas que acontecem nos Estados Unidos, abaixo da superfície, é o aparecimento dessas enormes crateras. Elas têm o tamanho de vários campos de futebol. Engolem casas inteiras e, às vezes, até cidades inteiras. As pessoas morrem de medo de crateras porque, se você está sentado na sala de casa e escuta um barulho ensurdecedor, você escuta seu cachorro latindo antes de desaparecer em um buraco no seu quintal, você também ficaria. Em 2013, crateras viraram manchetes em pessoas, carros. Na verdade, o número de reclamações de crateras nas seguradoras da Flórida triplicou de 2000. Essa tendência assustadora fez muitos pensarem no que pode estar causando essa proliferação repentina delas. Será que esses acontecimentos recentes seriam uma vingança da Mãe Natureza? Ou será que é outra coisa? Temos um queijo suíço embaixo do nosso país. Esse é o problema. E esse não é um problema natural. É um problema porque estamos mexendo com coisas que não deveríamos estar. Unidos. Depois de uma extensa investigação, as autoridades disseram que a cúpula salina subterrânea operada pela Texas Brine Company. Geólogos indicam esse colapso como uma das consequências de um método chamado um processo onde escavações subterrâneas corroem as bases do alicerce. Crateras causadas pelo homem surgem o tempo todo. Alguma coisa as provoca. Uma forma comum dessas crateras está relacionada à mineração.
Existem várias áreas que foram mineradas e com vácuo migra para a superfície e forma uma cratera. Imagina o alicerce da sua casa. É sustentado por pilares, por concreto, pela terra que fica ali. Nós estamos basicamente afetando tudo isso. E quando você faz isso, especialmente em áreas geologicamente frágeis, as consequências são desastrosas. Com relatos de crateras aumentando. E os americanos com medo de onde pode surgir. E mais pessoas estão se concentrando em o que realmente há ou não abaixo da superfície. A questão é que abaixo da América existe uma infraestrutura gigantesca. Especialistas dizem que no subsolo há 4 milhões de quilômetros de tubulação, incluindo 300 mil quilômetros para líquidos perigosos e 3 milhões e 500 mil quilômetros para a distribuição e transmissão de gases. Também escondido, 30 milhões de quilômetros de cabos de fibra ótica instalados só em 2011. Os americanos ficariam surpresos em saber o quanto da estrutura urbana fica no subsolo. Toda a infraestrutura, rede de esgoto, de água, de gás, cabos de fibra ótica, são construídas no subsolo por questões de segurança. É muito seguro e também ninguém vê e ninguém sabe. Existem muitas coisas subterrâneas secretas. Já por definição, coisas subterrâneas são geralmente escondidas. Quando queremos esconder alguma coisa, o subsolo é um bom lugar para guardá-las. Então, por isso, geralmente colocamos serviços públicos e tubulações, e cabos e coisas assim abaixo da terra. Não são muitas as pessoas que sabem o que acontece e o que existe lá embaixo. Os americanos podem não saber sobre as estruturas escondidas debaixo de seus pés, mas quanto mais projetos se movem subterraneamente, como a enorme tubulação de petróleo da Keystone XL, mais seu escopo e escala afetam os cidadãos todos os dias, quer queiram, quer não. A tubulação da Keystone XL teve uma briga grande sobre quem é o proprietário da terra e quem determina o que vai acontecer ali. A TransCanada, a empresa que está tentando construir esse projeto, respondeu ao processo de mais de 30 famílias de fazendeiros. Então, muita gente está preocupada, porque eles podem até ser proprietários da terra, mas não têm o direito de impedir o desenvolvimento industrial subterrâneo. Então, há muitos processos em andamento agora, para tentar impedir que essas empresas usem o domínio iminente e outras maneiras de tirar a terra das pessoas. Muitos estão preocupados que o número crescente de estruturas construídas no subsolo possa causar consequências indesejadas no futuro. Claro que, quanto mais a população aumenta, a demanda por serviços aumenta também. Não há dúvidas que temos cada vez mais coisas acontecendo debaixo dos nossos pés, debaixo do nosso país. Sem sombra de dúvida. Muitas pessoas estão preocupadas que as atividades subterrâneas da indústria e do governo possam causar mais problemas. Com certeza, alguma parte disso é verdade. Alguns especialistas acreditam que a infraestrutura que colocamos debaixo da terra pode causar problemas crescentes na superfície. Na verdade, o que colocamos no subsolo pode não apenas ser destrutivo para a propriedade pública e privada, mas pode também ser extremamente mortal. San Bruno, Califórnia, 9 de setembro de 2010. Uma tubulação de gás de 75 centímetros com um vazamento explode. A apenas 3 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Francisco. 8 pessoas morreram na explosão. Eu me lembro de ter visto uma nuvem gigante de fumaça sobre o céu da cidade. Ela criou chamas de até 90 metros no ar. A explosão foi tão grande que as pessoas achavam que um avião tinha caído no bairro. E o mais incrível foi que ninguém nem sabia que tinha uma tubulação embaixo da comunidade. As pessoas não faziam ideia de que tinha uma tubulação vazando embaixo de suas propriedades e nem as empresas sabiam porque não monitoravam nada. Precisamos ter uma noção maior do que acontece debaixo dos nossos pés.
Há muita especulação que esses problemas são causados por atividades industriais. Construtoras, grandes empreendimentos, mas vai saber. A realidade é que nunca nós vamos descobrir, porque se essa é a causa, tem tanto dinheiro envolvido que eles não vão parar. Alguns podem perguntar: por que colocar uma rede tão grande e tão importante para as funções diárias da sociedade embaixo da terra? Quando se trata do que o nosso governo e grandes indústrias estão fazendo, tem muita coisa que não querem que a gente saiba. E provavelmente existe uma boa razão para não discutir isso abertamente. Segurança nacional, segurança industrial. Sem dúvida, para mim, tem muito mais coisa acontecendo ali embaixo que não sabemos do que coisas que realmente nós sabemos. A imensidão subterrânea da América pode oferecer proteção, segurança, mas acima de tudo, segredo. E alguns acreditam que enterrado bem fundo em nosso solo, existe um sistema férreo clandestino. Mas não um que transporta pessoas secretamente entre cidades, mas por todo o país. Segredos de Estado. Transportes secretos. O metrô da cidade de Nova York é o maior sistema de tráfego da América, transportando mais de 2 milhões de pessoas por dia. A rede cobre mais de 1.350 quilômetros de trilhos, o bastante para ir e voltar 2 vezes de Nova York até Washington, capital. E contém 468 estações de metrô. Mas as linhas de metrô crescentes da cidade estão com capacidade excedida. Então, a Autoridade Metropolitana de Trânsito de Nova York, ou MTA, está criando uma nova linha de metrô que vai percorrer a 2ª Avenida por 12 quilômetros. Como a cidade concluirá essa façanha subterrânea da engenharia? Com uma enorme tuneladora, ou TBM. São máquinas enormes que colocamos no solo, e elas possuem um disco circular na parte da frente, que permite que você escave o solo e construa um túnel ou um tubo atrás da máquina. As maiores tuneladoras têm mais de 18 metros de altura e 120 metros de comprimento. Elas podem atravessar tudo, desde areia até pedra. Mas alguns acreditam que o uso dessas máquinas também pode trazer evidências de projetos de transporte secretos do governo. Projetos bem mais surpreendentes que qualquer expansão da linha do metrô. Se alguém der de cara com uma instalação militar, isso faria você se perguntar: o que estão fazendo? Obviamente, eles estão cavando abrigos subterrâneos, ou linhas férreas subterrâneas, ou sabe-se lá o quê. Tuneladoras criam grandes áreas subterrâneas. Por exemplo, embaixo da base da Força Aérea de Edwards, existem áreas enormes com túneis. Existe outro sistema férreo subterrâneo que liga diferentes bases da Força Aérea. Ele liga a base da Força Aérea de Edwards com China Lake, Nellis, Área 51, Groom Lake, e daí vai até o Novo México a um local chamado Dulce. Será que existem mesmo sistemas de transporte subterrâneos que foram mantidos em segredo do público americano? Alguns suspeitam que sistemas férreos subterrâneos escondidos não apenas ligam várias bases do exército, como também que exista um sistema férreo secreto usado de costa a costa para transportar oficiais em tempos de crise. O mais importante que eu descobri pertencia à Marinha Americana. A base ficava em San Diego. O acesso era por meio de submarinos e tinha um sistema de rastreamento com vagões. E de alguma forma você entrava nesses veículos e chegava a qualquer lugar em minutos. O sistema de tubulação é um tipo de operação maglev. Maglev significa levitação magnética. Se você junta 2 ímãs, eles se repelem.
Então o trem sai dos trilhos e daí eles são usados para impulsionar o trem. Será que é possível existir um sistema maglev subterrâneo? Com certeza. Temos metrôs subterrâneos, os trens evoluem a cada dia, a tecnologia melhora. Não vejo por que um dia não poderemos ter sistemas maglev subterrâneos. Talvez os oficiais do governo não estejam apenas usando um sistema férreo subterrâneo secreto. Alguns acreditam que eles podem estar também viajando secretamente embaixo d'água, em um submarino. No meio do deserto de Nevada fica o Lago Walker. A massa de água tem uma estranha curiosidade. Um centro naval de treinamento de guerra submarino. Críticos se perguntam por que colocar um centro de guerra embaixo d'água, bem no meio do deserto. É bem estranho ter um centro naval no meio do deserto. O que estão fazendo ali? A menos que tenha muita água ali embaixo, que a gente não saiba, aquele lago não seria o suficiente para treinar os SEALs da Marinha. Não é? Então deve ter mais alguma coisa que a gente não sabe. E eu imagino que tenha mesmo. Será que o lago esconde um segredo? Um que permite o transporte submarino clandestino? A história é que é basicamente como um lago sem fundo, que corre até o litoral próximo a Santa Cruz. Alguns acreditam que o Lago Walker, na verdade, permite que submarinos militares naveguem do litoral de Santa Cruz por meio de um túnel subterrâneo cheio de água até a superfície próxima ao Lago Walker. Em outras palavras, isso permitiria que submarinos militares navegassem pelo Pacífico secretamente no fundo da Terra e daí submergissem em algum lugar do Lago Walker, bem longe da costa. A Marinha transporta todo tipo de coisas que não querem que a gente saiba. Ogivas, todo tipo de munição. Muitas pessoas perguntam onde conseguimos essa informação. Assim como o metrô de Hawthorne, que veio de pessoas que trabalhavam lá e achavam que isso devia ser de domínio público. Enquanto alguns acreditam que o governo está usando passagens submarinas para transporte, outros concordam que as autoridades estão escondendo uma câmara de água secreta embaixo de uma cidade com 8 milhões de habitantes. Seria essa localização secreta tão valiosa que mexer com ela poderia causar tumultos, derramamento de sangue e até morte? Segredos de Estado. Fortaleza subterrânea. Cidade de Nova York, Central Park, em Manhattan. Mais de 35 milhões de pessoas visitam esse marco nacional todos os anos para fugir da correria da cidade. Mas enterrado, 16 andares abaixo do parque, está um segredo. Um que o governo da cidade mantém escondido para evitar que caia nas mãos erradas. As pessoas gostam de guardar coisas embaixo da terra porque é seguro. É seguro, é difícil de ter acesso e eles podem controlar quem pode visitar esses locais. O que seria a entidade misteriosa embaixo do parque que milhares passam por cima sem saber todos os dias? Oficiais dizem que há uma enorme sala mecânica de túnel de água novinha, chamada de Batcaverna. A sala mecânica controla o novo sistema número 3 de túneis de água da cidade. Vai explodir! Esse é o maior projeto que Nova York já tentou fazer. Ele é bem maior que o Empire State Building, maior que a ponte do Brooklyn e maior que as pontes Vesarano e Narrows, ambas as quais estabeleceram recordes quando foram construídas. É um projeto que leva o mesmo tempo de construção de uma pirâmide, usando tecnologia e técnicas contemporâneas.
O projeto começou nos anos 50, quando os líderes da cidade perceberam que o abastecimento de água da cidade de Nova York não daria conta do rápido crescimento demográfico. A água potável da cidade vinha de reservatórios a 190 quilômetros, por meio de 2 túneis de água gigantescos. Mas ainda assim, não era o bastante. Os nova-iorquinos consomem em média cerca de 142 galões por dia por pessoa. Isso inclui a água que eles bebem, tomam banho e a água que eles lavam a louça e também a água de uso industrial. Mas não apenas o abastecimento de água da cidade estava ficando escasso. Os 2 túneis existentes estavam se tornando cada vez menos confiáveis. Eles estavam com vazamentos catastróficos, mas não dá para fechar por nenhum dia, porque senão uma parte enorme de Nova York ia ficar sem água. E isso seria terrível para a saúde das pessoas e também poderia ser desastroso. Então, o túnel número 3 da cidade vai distribuir mais água, vai fazer isso de maneira eficaz para 5 pontas da cidade e vai, finalmente, permitir que seja feita a manutenção nos outros 2. A cavernosa câmara de 18 metros embaixo do parque ajudará a controlar o fluxo do novo túnel de água para a sedenta metrópole. Mas os visitantes do parque ficariam tentados a encontrar sua entrada. A cidade vem tentando manter as pessoas longe do túnel de água número 3, exceto as pessoas envolvidas na sua construção. Mas por que a entrada dessa câmara está secretamente escondida em algum lugar no meio do Central Park? São considerados centros de comando muito sensíveis para abastecimento de água. Eles mantêm a localização secreta. Estão tentando evitar que alguém mal intencionado consiga prejudicar o abastecimento de água de Nova York, porque se o nosso abastecimento for cortado, seria algo devastador. O quão devastador seria se a cidade que nunca dorme tivesse seus túneis de água danificados? Se o abastecimento de água potável fosse prejudicado de alguma forma, se alguém colocasse alguma substância química ou veneno ou outras coisas na água, muitas pessoas ficariam doentes e morreriam. Outro tipo de ataque poderia ser ter o abastecimento de água simplesmente cortado. Daí você não ficaria doente, você ficaria altamente desidratado. Uma das nossas únicas fontes de emergência de água dentro da cidade seria o pequeno lago do Central Park. Pode parecer que é bastante água, o lago tem 12 metros de profundidade, dá cerca de 1 bilhão de galões de água. Mas isso é menos de um dia de água para a cidade de Nova York. Nova York ficaria drasticamente sedenta em um dia. E ponto. Se de alguma maneira a câmara de água fosse danificada por alguém mal intencionado, essa seria a catástrofe mais traumatizante que poderia acontecer com a cidade de Nova York. Se o abastecimento de água da cidade de Nova York fosse cortado ou contaminado, especialistas acham que bairros inteiros poderiam ser destruídos pelo caos e anarquia, destruindo as comunidades de dentro para fora. As pessoas pegariam o que quisessem dos mercados, lojas de ferramentas, de tudo. E depois que limpassem essas lojas, ainda teria muita gente que não teria comida ou armas. E eles se uniriam e seríamos reduzidos ao sobrevivencialismo. No final das contas, a regra de ouro seria: você tem que sobreviver. Mas enquanto oficiais se preocupam com terroristas invadindo nossa infraestrutura subterrânea, será que eles já poderiam estar aqui, vivendo do nosso lado? Depois de entrar por um elaborado sistema de túneis na fronteira americana? Segredos de Estado. Passagens secretas. Nogales, Arizona, 14 de fevereiro de 2014. As autoridades federais confiscam 20 quilos de maconha e 200 gramas de heroína dentro de uma casa na fronteira entre os Estados Unidos e México, levando à prisão imediata de 3 suspeitos.
Mas os investigadores ficaram mais chocados com o que encontraram embaixo da casa. Um túnel de 146 metros para a passagem de drogas, o maior já encontrado na região de Nogales. Esse supertúnel tem escoras de madeira, luz elétrica e sistema de ventilação. E é maior que um campo e meio de futebol. Mas o túnel de Nogales foi apenas o último encontrado em uma enorme rede de túneis clandestinos subterrâneos descobertos na fronteira dos Estados Unidos. Esses túneis são usados para transportar itens ilegais. Drogas, dinheiro, armas e até pessoas, prostituição, tráfico humano. Em Nogales, Arizona, foram descobertos mais de 270 túneis, só nos últimos 5 anos. E eles entram 9 metros em casas, boliches, igrejas. Eles saem em quartos de crianças, debaixo de fogões, de trás de geladeiras, garagens e até em casinhas de cachorro no quintal. Tradicionalmente, mochileiros simplesmente atravessariam a fronteira andando no meio da noite para trazer contrabando para os Estados Unidos. Mas em 1982, quando Ronald Reagan declarou guerra contra as drogas, o tráfico se mudou para o submundo. Os túneis começaram a surgir no final dos anos 80. E eles eram provisórios, digamos assim. Não eram feitos adequadamente, eram cavados em um terreno e muitas pessoas perderam a vida nesses túneis. Medidas mais rigorosas de segurança na superfície começaram a mudar a natureza do tráfico por túneis subterrâneos. Em 1996, o presidente Bill Clinton ordenou um aumento das patrulhas terrestres para proteger a fronteira dos Estados Unidos com o México. E em 2006, o presidente George W. Bush assinou a Lei da Cerca de Segurança, que decretava a construção de uma cerca reforçada de 1.120 quilômetros. A fronteira sudoeste mudou drasticamente. Existem trechos da cerca que foram totalmente modernizados. E existem trechos onde não havia cercas e cercas primárias e secundárias foram colocadas. Um supertúnel hoje é bem diferente do túnel dos anos 80. Eles são equipados com sua própria iluminação e um sistema de transporte ou um sistema férreo. Em alguns deles tem até elevadores. Eles têm linha telefônica. Esses túneis secretos não são apenas complexos arquitetônicos. Eles também são construídos em um longo período de tempo. Existe um processo extremamente intensivo de trabalho. É um processo que pode demorar até 1 ano para serem construídos. Mas quem investiria tanto tempo e dinheiro para construir algo tão secreto? Cartéis de drogas, principalmente estes, estão por trás dos sistemas de túneis. Você precisa ter uma estrutura financeira forte para financiar esse tipo de operação. Com cartéis de droga como foco principal, especialistas da Segurança Nacional se preocupam com uma terrível e iminente possibilidade. E se os líderes dos cartéis mexicanos se unirem secretamente com organizações terroristas para usarem seus túneis para fins ainda mais sinistros? Será que os gananciosos lordes dos cartéis seriam subornados por organizações terroristas, permitindo que esses causassem uma carnificina inimaginável nos Estados Unidos? No pior dos casos, qualquer terrorista poderia entrar nos Estados Unidos com algum tipo de arma de destruição em massa. Ou alguma arma biológica que não conhecemos e afetar centenas e milhares de cidadãos americanos. É uma possibilidade. As duas organizações dependem de dinheiro. Os terroristas precisam de dinheiro para operar. Os traficantes precisam de dinheiro para comprar mais drogas e manter o negócio fluindo. O Departamento Americano de Segurança Nacional considera esse cenário uma ameaça real.
E com a evolução dos túneis, os oficiais vêm tentando se manter um passo à frente dos cartéis, usando as tecnologias mais avançadas para detectar movimentação subterrânea. Aproximação novamente pelo outro lado. Há câmeras, sentinelas, satélites, há equipamentos de sonar sendo utilizados. Existem sensores terrestres usando ondas sísmicas para detectar movimentação subterrânea, vasculhando cavidades que podem estar no subsolo. A tecnologia tem ajudado as autoridades a destruir espaços subterrâneos secretos. Mas será que também pode ajudar a construí-los? Existem pessoas que acreditam que o governo tem acesso à tecnologia tão avançada que os permitiu criar cidades subterrâneas inteiras. Segredos de Estado. Cidades secretas. 11 de setembro de 2001. Enquanto as Torres Gêmeas de Manhattan desmoronam e o Pentágono queima na Virgínia, o caos reina na capital. Será que o governo americano poderia ser atacado? Enquanto o presidente Bush saía de um compromisso na Flórida para ir à base das Forças Aéreas em Andrews, alguns suspeitavam que o serviço secreto, cumprindo o protocolo de continuidade do governo, decidira colocar o vice-presidente Dick Cheney em uma aeronave secreta. Poucas pessoas conhecem seu destino, mas alguns especialistas afirmam que o helicóptero está indo para um local clandestino a 77 quilômetros de Washington e está enterrado debaixo da terra. Caso algo dê catastroficamente errado e o governo não possa mais operar, lá é um porto seguro. Muitos acreditam que o porto seguro para onde o vice-presidente foi levado é um pequeno lugarzinho chamado Mount Weather. A Mount Weather é uma das instalações subterrâneas mais impressionantes dos Estados Unidos. Fica a 74 quilômetros de Washington. É altamente protegida e por isso eu não recomendaria que ninguém tentasse entrar neste local. Quando entrevisto as pessoas influentes, senadores, governadores, todos eles sabem sobre a Mount Weather na Virgínia. Você nunca ouviu falar? Isso porque quando o microfone ou câmera está ligada, não podem falar nada sobre isso. Mount Weather é basicamente uma cidade subterrânea. Imagine meio que um filme do James Bond. Seria o lugar onde o típico supervilão moraria. Não oficialmente, Mount Weather é um abrigo subterrâneo. É também um centro de comando para ser usado caso os Estados Unidos entrem em uma guerra. Existe uma boa razão para Mount Weather estar localizado tão perto de Washington. Em caso de emergência nacional, o presidente e toda a sua equipe podem ser levados para Mount Weather para permitir uma continuação do governo. Caso o governo precise abrigar oficiais por um longo período de tempo. Alguns acreditam que Mount Weather foi propositalmente criada como uma cidade que pode ser habitada por meses. Ou até por anos. Ela tem seu próprio lago, o que permite água potável disponível o tempo todo. Ela pode abrigar literalmente dezenas de milhares de pessoas por meses. Tem calçadas, tem lojas, tem uma linha férrea, tem um sistema de ar-condicionado. E o detalhe mais importante, como Mount Weather foi criada para proteger o presidente, é altamente fortificada abaixo do solo. Mount Weather tem uma porta gigante de aço que aguenta praticamente qualquer coisa, inclusive um ataque nuclear. Se Mount Weather for realmente um centro de comando subterrâneo, onde as pessoas podem morar por muito tempo, será que existem outras cidades secretas que nosso governo esteja tentando esconder? Faria muito sentido se existisse uma Mount Weather na costa oeste, no meio do país, no norte e no sul. Alguns especialistas declaram que existe outra Mount Weather ainda maior.
Não debaixo de uma montanha, mas surpreendentemente debaixo do Aeroporto Internacional de Denver. Quando o aeroporto de Denver foi construído, aí então as teorias começaram. Um dos principais motivos foi porque o projeto de construção ultrapassou o esperado em termos de tempo e em termos de orçamento. Alguns sugerem que esse dinheiro foi desviado para construir uma instalação subterrânea secreta. Quando estavam construindo o aeroporto, existia um enorme, e digo enorme mesmo, buraco no chão. E tinha um prédio subindo aqui e ali e, de repente, sei lá, você não viu nada disso quando o aeroporto estava pronto. E a resposta deles para isso foi que os prédios estavam errados. E tinha um buraco tão grande que tapamos ele e continuamos construindo. Quem acreditou nisso? Pessoas envolvidas acreditam que debaixo do Aeroporto Internacional de Denver tem uma Mount Weather 10 vezes maior. Uma Mount Weather bombada. Lembra do Planeta dos Macacos? No segundo filme, De Volta ao Planeta dos Macacos, há toda uma existência humana subterrânea. O aeroporto de Denver é isso. Loucura lá em cima, mas as elites têm um lugar para se reunir. Se você quer esconder alguma coisa debaixo da terra, que lugar melhor que um enorme aeroporto no meio do nada, longe da cidade? Um aeroporto é um lugar extremamente seguro na superfície. Você não pode simplesmente entrar e ir aonde quiser. É um espaço aéreo totalmente controlado. E da perspectiva de um satélite, não há muito para se ver. É um lugar realmente bom para se esconder. Eu também colocaria debaixo de um aeroporto. Alguns se perguntam o que aconteceria se um ataque em grande escala fosse feito contra os Estados Unidos. Mesmo se alguns sobrevivessem em abrigos subterrâneos, como seria a cultura americana? A história, a arte e o povo? Muitos acreditam que essa resposta pode ser encontrada no subsolo de um cofre que armazena dados de cada americano que já existiu. Segredos de Estado. Listas secretas. Little Cottonwood Canyon, Utah, 25 quilômetros a sudoeste de Salt Lake City. Dentro de uma enorme rocha conhecida como Granite Mountain, existe um cofre secreto, protegido por portas de aço que podem suportar uma explosão nuclear. Esse cofre pertence à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma crença religiosa também conhecida como os Mormons. O cofre dos Mormons, também conhecido como cofre da Granite Mountain ou cofre de Granite, é uma estrutura enorme que eles colocaram dentro dessa montanha com cerca de 180 metros. Eles cavaram e construíram inúmeras estruturas ou cofres. O cofre possui 3 portas externas, uma de 14 toneladas e outras 2 de 9. Alguns podem se perguntar, por que um grupo religioso precisa de seu próprio cofre secreto? A resposta é inacreditável para alguns. O cofre possui listas e listas de dados genealógicos salvos em microfilme. Nos anos 50, a igreja começou a procurar um local seguro para guardar seus arquivos e, por fim, escolheu a localização subterrânea na Granite Mountain. Eles tiveram uma ideia. Se tivessem túneis no subsolo e construíssem portas grandes o bastante em frente a eles, basicamente seria a prova de bomba nuclear. E por que a Igreja dos Mormons construiria um cofre subterrâneo capaz de sobreviver à guerra nuclear? Alguns especialistas religiosos dizem que a resposta está na crença dos Mormons de como as almas são recompensadas após a morte. O fundador da crença Mormon, Joseph Smith, acreditava que a alma de uma pessoa pode ser convertida após a morte por meio de um processo chamado batismo por procuração. Eles têm o que chamam de procuração, que são substitutos de pessoas que merecem participar dos rituais. Eles fazem uma imersão total em uma piscina com água. E eles leem os nomes dos mortos durante o ritual. E eu o batizo, em nome daquela que já não está mais entre nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Como os Mormons têm uma lista de mortos para batizar? Por meio de um extenso e secreto arquivo de dados genealógicos. Eles têm registros de censos, certidões de nascimento e de batismo. Onde quer que eles achem registros de pessoas com nomes e datas. Mas o objetivo principal, na verdade, é ter os registros de todo mundo. A igreja até descobriu um jeito criativo de fazer as pessoas darem informações voluntariamente que ajudem a catalogar todo ser humano que já viveu no planeta. Eles têm um site gratuito, familysearch.org, onde você pode começar a rastrear sua árvore genealógica e preencher os detalhes, e eles vão te ajudar. Uma das perguntas que fazem é se você é membro da igreja. Se você não clica em sim, se não for membro da igreja, você não recebe nenhuma informação adicional, que na verdade é a motivação deles para fazer isso. Os Mormons conseguem ver quem usou o site, e todo mundo pode usar isso para rastrear os ancestrais. E para onde vão todos esses dados genealógicos? De acordo com os próprios Mormons, milhões e milhões de registros são convertidos em microfilme, que são então armazenados no cofre dos Mormons. No fim das contas, eles querem passar por esse ritual de batismo póstumo. Eles querem fazer esse batismo por procuração. Assim, mesmo que haja um apocalipse, os Mormons podem continuar fazendo o que eles sempre fizeram. Mesmo depois da destruição de todo o mundo na América, um porto seguro subterrâneo pode permitir que a igreja cuide das almas do mundo. Se realmente existisse um livro de segredos da América, acho que ele revelaria que tem muito mais coisa acontecendo debaixo da terra do que todo mundo pode imaginar. Será que a infraestrutura subterrânea da América pode ser a resposta para os problemas da humanidade? Ou será que estamos trilhando o caminho da nossa própria destruição? Estamos criando uma rede tão grande de túneis escondidos, cofres e câmeras debaixo dos nossos pés que eles estariam destinados a desmoronar e nos levar junto com eles?